palavra, a abertura do nosso culto está em Mateus 21, 22. Amém, irmãos? Vou ler esse versículo, um versículo pequenininho, muito forte. O Senhor fala para nós nessa noite, para mim e para você assim, ó. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Glória a Deus, né, irmãos? Muitas vezes a gente acha que o milagre só vai acontecer na vida do outro, até que aconteça na nossa. Muitas vezes a nossa fé é tão fraca que a gente pensa que para o irmão ele recebe e para nós a gente não tem fé. E a Bíblia ela diz para nós que é impossível agradar a Deus e nós não temos fé. Como que a gente passa para alguém que o nosso Deus é um Deus do impossível, que Ele é o médico do médico, que Ele é o advogado das causas impossíveis? Nós passamos e nós não cremos. Nós temos que alimentar a nossa fé, nós temos que crer e colocar a nossa fé em ação. Nós temos que colocar a nossa fé em ação para que a gente veja as coisas acontecerem. Porque a gente quer o melhor de Deus, né? E a gente crê que assim, é o melhor para nós. Amém. E que Ele tem um novo tempo para nós. Eu creio, sim, né? Amém. E falar só da boca para fora nós não podemos. Nós temos que falar e sustentar o que a gente fala. E crer, né? Que o nosso amanhã pertence a Deus, que não é, tudo pertence a Ele. E nós vivemos num mundo de tanta tribulação, de tanta coisa, que às vezes a gente fica, mesmo a gente que já está caminhando, né, com Deus, fica assim triste por ver pessoas sofrer. Eu mesmo passei por uma situação essa semana, eu fui levar o Márcio lá na Colônia Santana, fui internar ele, né, ficou internado. E a gente vê assim, pessoas chegando, ou como ele levando, família saindo lá chorando, andaria de rua, gente, e falava lá que já fez tanta coisa boa, uma Bíblia debaixo do braço, né, pessoas que são conhecedoras da palavra, como eu vi um homem lá, e anda na rua, né, morador de rua, e a gente vê tantos lares destruídos por causa dos vícios, né, por causa da bebida, da droga. Tantas pessoas livres, entre aspas, livres porque estão andando na rua e presos pela consciência, porque é tanta maldade, tanta coisa, né? E tantas pessoas presas, né? Porque muitos já tiveram a libertação e talvez não conseguiram caminhar, né, no caminho com o Senhor. Porque eu sempre falo assim, ó, estreito é o caminho da salvação, largo é o caminho da perdição. E muitas vezes, e a gente, para seguir esse caminho com Deus, a gente tem que renunciar muita coisa. Ele é um caminho pensado, então tem pessoas que vão se apertando, temos que conseguem, e tem outros que acabam voltando pelo caminho, né? Então, que nós, nessa noite, que essa palavra de reflexão, que a gente possa alimentar a nossa fé, né? E que nós oramos nós por essas pessoas que estão aí pela rua, perdidas, uns que já escutaram a palavra, outros que ainda não escutaram, e nós assim também, nós firmar para que o Senhor nos sustente, para que a gente não venha cair. Vamos orar, irmãos? Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, estamos nós aqui, Senhor, Teus filhos, Senhor. Mais uma vez para Te louvar, para Te agradecer, engrandecer, Senhor, o Teu santo nome, Senhor. O Teu nome, Senhor, é engrandecido nesse lugar, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem um novo tempo para nós, Senhor. Oh, Papai querido, eu te peço em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Toque em cada coração, Senhor, que está aqui, Senhor. O Senhor sabe como cada um chegou, Senhor. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor. Entra com a cura, Senhor. Entra com a libertação, Pai. Toca lá no mais íntimo, Senhor, onde as pessoas não veem mais o Senhor vem. Só o Senhor pode tocar. Nós sabemos que só o Senhor toca, só o Senhor cura, só o Senhor liberta. Oh, Papai querido, queremos orar, Senhor, por essas pessoas, Senhor, que hoje, Senhor, se sente livre, Senhor, porque vive nesse mundo aí fora, Senhor, mas preso, Senhor, pela consciência, Senhor, muitas vezes fazendo
maldade, Senhor, muitos sem saber, Senhor. Oh, poderoso Deus, toca, Senhor, lá nessas famílias, Senhor, que sofrem, que choram, Senhor. Entra, Senhor, com a tua calmaria, Senhor, em meia tempestade, Senhor. Oh, poderoso Deus, vai tocando, Senhor, vai curando, Senhor. Fala com nós, Senhor, nessa noite de uma forma especial, Senhor. Abençoa, Senhor, ministrado essa noite, Senhor. Que a palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Fala com cada um, Senhor, da forma que nós precisamos, Senhor, ouvir, Senhor. Nos fortalece, Pai, no teu caminho, Pai. Eu oro nessa noite, Senhor, se nós vier tropeçar, esteja, Senhor, com a tua mão estendida, Senhor, não nos deixa cair, Senhor. Fortalece o teu povo, Pai. Renova, Senhor, o teu povo, Pai. Tira todo o cansaço físico, Senhor, emocional, Senhor, espiritual, Senhor. Oh, poderoso Deus, toca, Senhor, reacenda a chama do teu amor, Senhor. Silencia dentro de nós, Senhor, o que está afastando, Senhor, nós entrar na tua presença, Senhor. Oh, Senhor, amado, e assim nós oramos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Obrigada, Senhor. Vamos trabalhar, Senhor, com uma salva de palmas, Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. Amém. Quantos vieram nesse lugar para adorar o Senhor? Amém. Glórias a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Amém. Glórias a Deus. Eu quero começar esse culto declarando que o mês de agosto será agosto de Deus e que Deus vai nos surpreender nesse mês. Amém. Deus é um Deus de novos começos, Deus é um Deus de novidades, né? Como foi dito aqui pela irmã Doris, se a gente crê, a gente vai ver a glória de Deus. Amém? Não podemos andar por vista, nós temos que andar pela fé no Filho de Deus. Amém? A palavra de Deus diz em Isaías, né? Canta alegremente, ó tu que é estéril, que não deste a luz. Né? Como que uma mulher estéril que não dá luz, como que ela vai cantar alegremente, né? Como você vai pedir para uma pessoa com essa condição para cantar alegremente? Mas por que a Bíblia diz cante alegremente? Porque Deus é o Deus do impossível. Ele manda ela cantar porque Ele sabe que Ele pode resolver esse problema como qualquer outro. Ele ainda é o Deus do impossível. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Aleluia. O seu poder continua o mesmo. Aleluia. Eu separei uma canção aqui que de todas que eu separei foi a única que eu não ensaiei, mas é uma música bem antiga. Eu estava aqui testando o microfone e veio essa música no meu coração. Faz tempo que eu não toco ela nessa versão do Fernandinho, mas vai dar certo. Opa, bota aqui nem um som ali, galera.
Declaro que a esperança liberdade
Teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. Teu nome é vida. Teu nome cadeia. Dissipa a treva.
não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ter seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, abri a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti.
para as páginas irmãs também. Eu pedi para os irmãos abrirem a sua Bíblia lá em João 4:23. João 4:23. A palavra do Senhor fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Hoje, enquanto eu levava o meu pensamento ao Senhor, pedindo para Ele sobre uma palavra para compartilhar com os irmãos, Deus falou no meu coração sobre entrega, sobre a entrega, E às vezes eu me sinto reflexiva, porque já faz um tempo que Deus me ministra tão forte no meu coração sobre esse momento de dízimos e ofertas, que Ele não se trata desse momento, Ele não se trata da entrega de envelope, Ele não se trata só necessariamente de uma separação ali de valor do dinheiro. Ele é muito mais profundo do que isso. Ele é parte de uma vida de adoração. Ele é parte de uma vida de obediência. Ele é parte de uma vida onde a gente segue aquilo que a Bíblia vai ministrando no nosso coração. É uma parte. Então, a entrega, sim, ela é um detalhe necessário, mas ela faz parte dessa vida de adoração ao Senhor. E eu sinto que esse tema, sobre entrega, dá uma ministração, sobre a entrega em tantos aspectos, mas o Senhor falou no meu coração, e daí eu lembrei daquele texto que eu li ontem, não sei se os irmãos leram lá no nosso grupo da igreja, o texto do René Terranova, onde ele falava, que o nosso lugar de trabalho não é só o nosso lugar de sustento, ele é o nosso lugar de evangelizar, e que muitas vezes a gente não pode com palavras, mas certamente a gente pode com atitude. Aquilo foi muito forte, ficou gravado no meu coração. Porque o nosso testemunho é esse ser um adorador em espírito e em verdade, buscar essa vida de adoração, que é claro que a gente vai cair, é claro que tem coisas que a gente vai fazer fora do que é o propósito de Deus na nossa vida, mas quando a gente tem a sensibilidade com o Espírito Santo, quando a gente está sensível a Ele, a gente comete, mas o Espírito Santo ministra, e a gente se arrepende, e a gente volta para o Senhor, e a gente quer fazer diferente, E essa vida de entregar, de separar a nossa oferta, de separar o nosso dízimo, ela faz parte dessa nossa vida de oração. Ela faz parte dessa nossa vida de obediência, ela faz parte dessa nossa vida de entrega. E quanto mais a gente vivendo os princípios bíblicos, vivendo aquilo que é ordenança, mandamento do Senhor para a nossa vida, mais o nosso testemunho, ele vai edificar, ele vai servir para que outras vidas sejam edificadas. Ele vai servir para que a palavra do Senhor seja revelada através das nossas atitudes. Quanto mais a gente se submete embaixo da mão do Senhor, mais a gente faz que a paz do coração e a tranquilidade de que nada está fugindo do propósito do Senhor para a nossa vida. Amém? Tem aquele versículo que o pastor fala sempre sobre tudo que a gente fazer conforme as nossas forças. Isso nos fala o quê? Para a gente não fazer nem além, porque além a gente fica esgotado. Às vezes a gente quer fazer além. Às vezes tem alguns momentos que a gente está precisa, enfim. Mas a gente fica esgotado. Mas nem a quem. Porque a quem é menos do que a gente poderia fazer, a gente fica frustrado. Porque daí a gente não está fazendo aquilo que Deus está direcionando para a nossa vida. Isso fala da nossa entrega de vida, de forma completa, em tudo. Na nossa família, na nossa igreja, no ministério, no nosso trabalho, em tudo que a gente faz na nossa vida. E daí, só para finalizar, tem um termo que ele se chama milicismo cotidiano. O que é milicismo cotidiano? Milicismo, essa palavra milicismo, ela vem de migalhas. E ela está falando do quê? De fazer cada mínima coisinha com o nosso melhor. De buscar a nossa versão. E quando nós estamos em Cristo, o Senhor revela a nossa melhor versão, eu creio. E como foi orado aqui já no começo,
Eu creio que não existe dificuldade no Senhor. A gente passa por bastante dificuldade, mas não é uma vida de dificuldade que Deus tem preparado para nós. E quanto mais a gente se render, eu creio que mais Deus vai moldando conforme a vontade dele. Porque a gente vai passar por desafios. Porque o Senhor está nos moldando nos desafios e nos desertos. Né? E a gente está sendo provado nos desafios e nos desertos. Né? Mas quanto mais a gente tem essa vida de entrega ao Senhor, mais a gente entende que nada fugiu do propósito dele. Amém? E só agora para finalizar de verdade, né? Eu li algo hoje, tem coisas que a gente fica impactado, né? E daí, não sei se em nome de intolerância religiosa, não sei se o pastor está gravando, se depois tira essa parte, né? Mas aqui a gente, graças a Deus, pode falar. Eu li uma notícia que eu fiquei muito impactada sobre, talvez vocês já leram, talvez a notícia velha, não sei, sobre uma imagem que foi erguida de 11 metros do diabo, para adoração ao diabo, em um sítio lá no Ceará. Uma mulher que se denomina uma feiticeira da Quimbanda, e ela diz que, e ela fala assim, e ela fala que é de adoração aos demônios, porque a diferença, ela fala de demônios, a diferença é que algumas pessoas falam como se demônio fosse algo ruim. Mas demônio, na verdade, é uma coisa boa, porque os demônios estão sempre perto e sempre de braços abertos para ajudar. Gente, e daí, por que trazendo também nesse momento aqui? Porque ela fala que ela investiu 100 mil reais do valor dela, né? Ou seja, ela não estava contra a lei, porque é dentro de um sítio dela, de uma propriedade dela, ela investiu o dinheiro dela, 100 mil reais. Eu pensei assim, Senhor, nos ajuda, Pai, a andarmos embaixo da tua mão, da tua obediência, para que a tua bênção nos alcance, e para que nós sejamos eles que têm recursos para abençoar e para fazer aquilo que é bom. Porque tem tanta gente que tem recursos para fazer o que é ruim, né? Para fazer o que é distorcido. Então, nós somos filhos do valor do ouro e da prata. Nós somos filhos. Então, é que o Senhor nos ajude a andar, né, nessa obediência com Ele, nesse caminho, nesse propósito que Ele tem para a nossa vida, para que as bênçãos dele nos alcancem e para que nós sejamos estes que recebem as sementes para semear. Amém? Amém. Eu vou colocar um louvor então, e daí cada um pode trazer o seu dízimo, sua oferta no altar do Senhor. A sua entrega, né, no altar do Senhor. Amém. Oh, Senhor, nós declaramos
Senhor, as áreas da nossa vida que ainda nos prendem, Senhor, e nos impedem, Pai, de viver da forma que o Senhor quer que a gente viva, Pai, com o tipo de liberdade que o Senhor quer que a gente viva, Deus, em nome de Jesus, Senhor amado. Senhor, vai tratando no nosso coração, Pai, vai tratando no nosso espírito, Senhor, vai tratando nas nossas atitudes, Deus. Oh, Senhor, vai ministrando no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Derrama, Pai, da sua abundância sobre nossas vidas. Eu creio que o Senhor já derramou, Pai, mas nos ajude, Senhor, a acessar essa abundância que o Senhor tem para as nossas vidas. Que ela não fala sobre, Deus, um grande montante de dinheiro, não é isso que eu creio, mas que a gente receber sementes para semear, Senhor, na nossa vida, na vida das pessoas que amamos, na vida de quem tem dificuldade, na vida de quem está precisando de suporte, para que o teu reino vá além, para que a tua palavra chegue mais longe, Senhor. Quantas coisas a gente se priva, Pai, de abençoar e receber mais de ti, porque às vezes a gente não consegue, não tem os recursos, Senhor, mas eu creio, Pai, que o Senhor já tem tudo isso liberado sobre as nossas vidas, Deus. Nos ajude, Pai, a alcançar, Pai, não com quem mira em prosperidade vazia, Pai, mas com quem mira, Senhor, na prosperidade que há numa vida de adoração na tua presença, Deus. Uma vida que não falta nada, Pai. Uma vida que há abundância, uma vida que transborda, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Jesus. Amém. Deus é bom. Amém. Diga em todo tempo. Deus é bom. Amém? Glórias a Deus. Amados, eu quero aproveitar o embalo, dessa palavra da Gabi sobre abundância e já compartilhar com vocês o decreto do apóstolo René do mês de agosto. Não sei se todos aqui lembram ou já ouviram eu falar. Deus, uma vez por ano, ele dá para o apóstolo René, que é a nossa cobertura espiritual, nosso mentor, líder da visão celular no modelo dos 12 no Brasil e nas nações. Deus dá para ele 12 decretos para cada mês do ano. E nós temos acompanhado esses decretos já há muitos anos. E a gente pode perceber que são reais, são verdadeiras revelações, profecias que Deus dá, e a gente tem visto se cumprir esses decretos ao longo dos anos. E o decreto do mês de agosto tem muito a ver com essa palavra da Gabi. Olha só o que diz o decreto do mês de agosto. Fixem os olhos em mim, deixem de contemplar o homem, que não lhes pode salvar, mas ponham a atenção em mim, pois quem está fazendo o novo sou eu, diz o Senhor. Será surpresa o que lhes farei neste tempo. Vou endireitar as veredas e aplanar os caminhos tortuosos. Haverá tanta restituição que não se lembrarão do tempo da escassez. Diga, eu recebo. Olha só, haverá tanta restituição que não se lembrarão do tempo da escassez. Eu os tirarei da prova e não mais se lembrarão do tempo da dor. Virei como um bálsamo para os sarar e não deixarei que os perversos subam aos lugares altos. Isaías 45, do 22 ao 25. Olhai para a minha pessoa e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, na minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se comentará, tão somente em Yahvé há retidão, justiça e poder. Até ele virão e serão humilhados todos os que se revoltarem contra ele. Mas em Yahvé, o Senhor, serão declarados justos todos os descendentes de Israel, e nele exultarão com grande júbilo. Amém? Então está lido aí o decreto do mês de agosto, e se prepare, para um tempo de restituição. Enquanto a irmã Dora estava fazendo a abertura, eu já estava meditando, porque a palavra que Deus nos deu hoje tem um pedacinho da palavra que tem a ver com a abertura da irmã Dora.
E Deus estava ministrando ali no meu coração. As guerras que nós passamos, hoje à noite a gente vai falar um pouco de guerra aqui. As guerras que muitos de nós passamos, algumas delas foram tão difíceis, foram tão sofridas, foram tão dolorosas, que esse acúmulo de batalhas que muitos de nós vêm tendo ao longo dos últimos anos tem sido tão devastador, embora que a Bíblia diz que Deus não dá provações maiores que nós possamos suportar. Mas a verdade é que, assim como o apóstolo Paulo, quando ele passou por aquele naufrágio, onde ele vai cair na ilha de Malta, ele chega a declarar que a sensação que ele teve é que a tribulação que ele passou foi maior do que o que ele poderia suportar. Então, às vezes, é isso mesmo que acontece. Nós passamos por provas tão duras, né? Ontem estive ali visitando a irmã Amable e ela contando para a gente, compartilhando o desafio que ela passou pelo fato deles terem que usar uma agulha, né, tão desafiadora para poder tentar tirar o líquido da medula, né, e infelizmente ter que fazer esse procedimento mais de uma vez porque não estava dando certo, os médicos não estavam conseguindo, né. Então, experiências como essas e muitas outras que nós aqui passamos, o acúmulo dessas experiências vão abafando a nossa fé. A gente continua tendo fé. Eu acredito que a fé ela ainda está dentro de nós. Se a gente não tivesse mais fé, talvez a gente já não iria mais numa célula, já não viria mais a um culto, já teria abandonado, né, algumas práticas religiosas. Isso, pelo fato de existir uma persistência em nós, isso prova que ainda existe fé dentro de nós. Mas eu sinto no meu espírito que essa fé ela está muito abaixo daquilo que Deus espera de cada um de nós. A fé que Deus espera de cada um de nós é uma fé realmente para transportar montanhas, é uma fé realmente para mover o impossível, é uma fé que não permite que a gente venha se abalar, abater ou entristecer por causa de números, por causa de circunstâncias, por causa daquilo que a gente está vendo. E infelizmente a gente realmente se deixa abater. A gente se deixa. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar que Deus vai restaurar essa fé, né, essa fé verdadeira. E nós vamos voltar a sorrir mesmo em dias de tempestade. Nós vamos voltar a sorrir mesmo em dias de luto. Né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Claro que no tempo de luto é tempo de chorar, mas em se tratando de luto de cristão, né, nós deveríamos rir, porque a despedida de um cristão é o encontro com o Senhor Jesus no céu. E eu perguntaria, tem algum dia melhor, né, na vida de alguém do que o dia do encontro com o noivo? Nós ficamos tristes com quem se foi, né? Mas quem se foi está num lugar tão bom. Amém? Amados, não sei, eu acabei de postar ali no grupo, eu havia já comentado semana passada, na última reunião do Conselho de Pastores de Canelinha, foi decidido mais um culto da unidade. Nós fizemos ano passado um culto da unidade lá em Canelinha, onde envolveu algumas denominações ao ar livre, e agora vamos ter mais um culto da unidade que vai acontecer no próximo sábado, a partir das 19h30 na Igreja Assembleia de Deus em Canelinha. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para a gente, sábado que vem, a gente vai colocar ali um cartaz e vamos todo mundo, Canelinha, Tijucas, vamos todo mundo para a Assembleia de Deus em Canelinha, onde vai acontecer o culto da unidade. Vai estar ali presente a Igreja Um Caminho Church, Igreja Quadrangular, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista da Esperança, Igreja Batista Restaurando Amor, né? E as demais denominações serão convidadas, né? Então, a Bíblia diz no Salmo 133 que onde há união, o Senhor ordena a bênção. Então, quem sabe se não vai ser nesse sábado a noite do teu milagre, né? A noite daquela bênção que você já está esperando há tanto tempo. Nós precisamos crer, né? Nós precisamos crer que Deus continua sendo bom, o seu amor dura para sempre
E quando a gente menos espera, né, nasce o milagre, como diz o apóstolo René, né? Quando a gente menos espera, o milagre chega. Eu vou contar aqui para vocês, né? Está gravando, depois eu vou decidir se eu corto essa parte. Mas ontem ali, na casa da irmã Amável, né? Deus nos usou tanto ali para falar com o noivo dela, com pessoas que estavam ali naquela casa, e a gente via os olhinhos deles brilhando, né? E em nome de Jesus eu quero crer que depois dessa tempestade, né, não vai voltar só a irmã Amável, mas vai vir acompanhado de mais uns 5. Amém? Então, em nome de Jesus, que assim seja, né? Nós cremos que Deus nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para nós, amém? Para aqueles que o amam. Sempre na segunda-feira do mês, né, o encontro das mulheres, né, lá em Canelinha, as amorosas, né. Dessa vez vai estar ali a irmã Marielle Aragão, que é uma psicóloga cristã, que esteve participando do programa aqui do Jair, aqui em Tijuca, né, do programa da rádio, né, da sua rádio. As duas participaram juntas e agora ela vai estar ali ministrando no encontro das amorosas, né. Então as mulheres já vão se preparando, né, tem ainda um tempinho pela frente. Nós acabamos não fazendo o nosso investimento no mês de julho. Houve alguns contratempos e eu, no meu coração, juntamente com o da pastora Patrícia, a gente quer fazer algo diferente. A gente não quer marcar um investimento para fazer prestação de contas, um investimento comum, como a gente já fez outros. Por quê? Porque a gente está sentindo que esse próximo investimento precisa ser um investimento à altura do nome investimento, né? Eu particularmente penso assim, né? Recentemente podemos dizer que a igreja investiu, né? Em mim, na pastora Mena, na pastora Patrícia. A gente foi até Manaus. Claro que a gente não foi só para passeio, né? Mas a gente quer fazer algo de excelência para vocês também, né? A igreja também quer investir em vocês. E para isso a gente está pensando. O nosso sonho é uma casa de praia, um determinado local que a gente conhece. Se não der certo ali, a gente vai tentar outro local. Mas o desejo do nosso coração é a gente ir para uma casa de praia. A gente vai de repente no sábado e volta no domingo, né? Passar 2 dias, onde a gente vai ter lá não só ministrações, nós vamos ter tempo de refrigério, tempo de brincadeira, tempo de comunhão. E quem sabe a gente faz a prestação de conta lá. Senão a prestação de conta fica para outro dia. Porque isso, amados. Primeiro, porque a gente entende que é necessário. Segundo, porque já faz um bom tempo que a gente está querendo fazer um retiro e até agora não deu certo. Tem o novo retiro do apóstolo René, que eu atualizei, mas a gente não sabe quando que vai chegar aqui. E a gente não pode esperar, né? A gente precisa continuar se animando, se renovando, se atualizando, se avivando, e a gente precisa fazer algo. Mas eu atualizei, está em alguma cidade, né, de Santa Catarina? Não, ainda não. Por enquanto, que eu saiba, só Manaus. Porque o atualizei, ele depende, eles citam um nome lá, que eu tenho um nome agora que está fugindo da minha memória, mas está ligado ao aprisco de ovelhas. Então precisa ser um sítio onde tem ovelhas, onde tem o aprisco das ovelhas, porque isso faz parte das ministrações, né, que está muito ligado à questão de pastor, ovelha. Então precisa ter esse local. Então não é qualquer lugar que dá para fazer. Então tem que ter um ambiente para fazer encontro, tem que ter um local das ovelhas, tem que ter as ovelhas. Então tem uma estrutura. A gente vai aguardar, né? Vamos aguardar. Amém? Então, nos ajude em oração, para que ainda nesse mês de agosto a gente não tenha data, porque a gente não tem um local, mas o desejo do nosso coração é que ainda em agosto a gente consiga definir uma data para fazer esse investimento. Investimento para quem é? Para todos que quiserem participar, né? Dentro da visão que a gente tem, os pastores precisam formar uma equipe. Enquanto essa equipe não está ainda estabelecida, todo mundo que quiser participar do investimento, está todo mundo sendo convidado. Então, todos que estão aqui, que quiserem participar, né, estão convidados, né?
Então, nos ajude em oração, assim que Deus nos der uma data, um local que esteja dentro do que a gente pode pagar, né? O recurso a gente já tem, em nome de Jesus já tem. Nós vamos fazer. Amém? E aí, teremos ainda uma vigília na próxima sexta-feira. Sempre a vigília agora, ainda está acontecendo na primeira semana, primeira sexta do mês. Eu conversei com a apóstola, meu Deus, pastora Alice vai ficar feliz, né? Pastora Alice, para a gente, a partir desse mês de agosto já, a gente antecipar para a última sexta do mês. Porque eu entendo que a vigília tem que acontecer antes de começar o mês. Porque a vigília a gente já vai estar consagrando o novo mês. Então, se tudo correr bem, a gente vai ter 2 vigílias esse mês. Uma na sexta-feira agora e a outra na última sexta do mês. Aí depois normaliza, né? Então, essa sexta-feira agora eu vou comunicar no grupo. Se a irmã Nice estiver disponível o sítio dela, a gente faz lá no sítio da irmã Nice a partir das 8 da noite. Tá? Se não estiver disponível, a gente vai fazer na igreja em Canelinha. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas quem puder ir, cada vez que a gente está reunido em oração, é um tempo de milagre, é um tempo de bênçãos. Né? 11, 12 e 13 de setembro, o Encontro das Águas, que para mim é o encontro mais importante do ano. Né? Já está todo organizado já a sexta-noite, já está tudo organizado, o sábado à noite, e o domingo falta só 2 ministradores. Me ajude em oração também, porque eu só vou escolher quem Deus falar. Não vou convidar ninguém antes de ouvir Deus falar para mim. É essa pessoa que está faltando para fechar o quadro, né? Então, vai estar com a gente na sexta-feira à noite o pastor Tiago, do Ministério do Louvor. Quem vai estar pregando na sexta-noite? Pastor Anderson Finker, de São Francisco do Sul. Pastor André Silva Rita, da Casa de Oração, né, meu filho na fé, de São João Batista. Vai estar com a gente o pastor Maico, meu irmão, e tem um outro pastor ali, está faltando. Depois, no sábado à noite, vai estar fazendo o louvor o irmão Franciel, filho do pastor Regis, lá de Palhoça, de São José. Vai estar ministrando pastor Regis, pastor MacLeod, pastor Lucas, vai estar pregando no sábado à noite, e o apóstolo Leandro. E no domingo de manhã vai estar fazendo o louvor, Ministério Comunidade de Nova Trento, o pastor Léo. Vai estar pregando o irmão Amarildo Legiardi, o pastor Christian vai fazer o encerramento, e tem mais 2 pastores aí que a gente ainda não tem o nome, né? Então, Deus proverá. Mas vai ser uma bênção, né? No sábado a gente vai começar, aí claro, no sábado do Rosh Hashanah, do Encontro com as Águas, não vai ter culto aqui, todos estão incentivados a participar lá. Vai começar a partir das 6h30 com um café. Então a gente vai servir um café das 6h30 até as 7h30, para ter um tempo de comunhão bem legal, 1 hora de comunhão. Sexta, sábado e domingo. Só que o café vai ser no sábado à tarde. Sábado à tarde. Sexta à noite, sábado à noite e domingo de manhã. Aí o domingo é que tem o café. O café, sábado à tarde. 6h30. 18h30. 18h30. Depois de 19h30 começa a programação. Com certeza vai sobrar café, a gente faz bis no domingo de manhã. Antes, começa às 9, antecipa ali meia horinha, ali 8h30, às 9, tem meia hora de café também para quem quiser tomar café na igreja. Amém, meus amados? Vamos para a palavra então? Então esses são os avisos principais. Lembre-se de ajudar a gente em oração para que a gente consiga achar esse local, que a gente quer fazer algo bem bacana para vocês, que vocês merecem. Amém? E vai ser um investimento, né? Algo diferenciado.